Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Sou o professor Douglas, professor de Física, e hoje vamos dar continuidade à resolução de questões do Enem de Ciências da Natureza. Então, hoje, com Física, temos a questão 93, vamos resolver juntos. Temos a seguinte questão: o Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ele permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 megawatts e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como valor aproximado para π. E o nosso comando é: para que o sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade em watts por metro por segundo é mais próximo de. Então, essa questão nos pede uma coisa relacionada ao que conhecemos também como as ondas eletromagnéticas. Vimos isso também numa questão ao qual a gente resolveu em aula anterior. Nesse sentido, quando eu trabalho com ondas eletromagnéticas, eu vou entender que temos ali pulsos que estão sendo emitidos. Se estou falando de um Bluetooth, ou seja, uma conectividade que é emitida através de um aparelho celular, esse aparelho celular, ele pode ser indicado, pode ser representado com ondas que vão se espalhando ao decorrer do tempo. Primeira coisa que a gente precisa fazer em questões como essa: destacar os pontos mais importantes da questão. Temos aqui, já destacado o que é mais importante, a potência igual a 2,4 megawatts. Lembrando que esse mega, é vezes 10 elevado a menos 2. Então temos aqui a distância, que é 10 metros, e vamos entender como resolver essa questão. Primeira coisa, se eu estou trabalhando com esfera pontiforme, é como se essas ondas elas emitissem um projeto de esfera. E essa esfera ela é espalhada ao longo de todo o território do celular. Então, você pode ter uma conectividade com outro celular, ou na frente, ou atrás, ou embaixo, em qualquer um dos lados. Tá? Então, se comporta como uma esfera. Por se comportar como uma esfera, a área de uma esfera ela pode ser calculada como sendo 4 vezes π vezes a distância ao quadrado. Lembrando que essa distância é como se fosse um raio, tudo bem? E aqui, para resolver essa questão, vamos utilizar a fórmula da potência, onde potência é igual a I, que é a corrente, vezes A. Como eu quero encontrar a corrente, a intensidade da corrente, eu vou isolar o meu I e vai ser igual a quê? Potência, o A igual a I igual a potência dividido por A. Nesse caso, a área já vimos que é 4πr vezes a distância ao quadrado. Substituindo as informações que possuímos, lembra, a distância ela tem 10 metros. Nesse caso, substituindo, temos a potência foi dada na questão, que era 2,4 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando que esse 10 elevado a menos 3 é aquela parte do megawatts, tá? E dividido para 4 vezes o π, que pediu para considerar como sino 3, vezes 10 elevado ao quadrado. Professor, por que 10 elevado ao quadrado? Por causa da distância que está sendo dada em 10 metros e tem que ser elevado ao quadrado. Nesse caso, eu posso multiplicar esse denominador, 4 vezes 3, que é igual a 12, e agora eu tenho essa divisão. Lembra, se eu estou dividindo 2,4 para 12, esquece a vírgula. Vou ter o quê? 24 dividido para 12. 24 dividido para 12 dá 2. Se eu voltar a vírgula, vai ficar o quê? Vai ficar 0,2. Já quando eu divido potências de mesma base, por exemplo, potências de base 10, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, se eu tenho menos 3, vai ficar menos 3 menos esse expoente 2. Menos 3 menos 2 é igual a menos 5. Atenção que nas alternativas da questão, ele pede aqui que seja marcada uma alternativa que esteja em notação científica. O que é notação científica? O número precisa estar entre 1 e 9. Ele precisa ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9.
Nesse caso, e menor que 10 no caso, né? Nesse caso, a vírgula ela precisa andar uma casa para a direita. Se a vírgula anda uma casa para a direita, o expoente ele vai aumentar uma casa para a esquerda. Então aqui, se a vírgula anda uma casa para a direita, vai ficar 2, né? Para ficar entre 1 e 10, né? E o 10 elevado a menos 5, o expoente menos 5, se andou uma vírgula para a direita, ele vai andar uma casa para a esquerda. Então, ele vai andar para um número negativo. Se era menos 5, agora temos menos 6 watts por metro ao quadrado. Que nos dá aqui, como gabarito, a alternativa letra A. Então, é isso. Questão que envolve conhecimentos básicos da parte envolvendo tanto a fórmula da potência, como também a fórmula que a gente utiliza para área de uma esfera. Então, é uma questão que mistura aí física e matemática, questão um pouco complicada, porém, não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, ficamos por aqui na resolução de hoje e aguardo você no nosso próximo encontro. Até mais!